Esta é a história do surgimento da máfia nos Estados Unidos da América. De Al Cicatriz Capone e George Maluco Moran. E do dia mais sangrento da história de Chicago, o massacre do dia de São Valentim. Às 11h15 de uma manhã fria e chuvosa de fevereiro, o sargento Thomas Loftus, do Departamento da Polícia de Chicago, respondeu a um despacho em que 5 homens ficaram feridos após uma luta numa garagem no norte de Chicago. O pastor alemão chamado Highball foi a única testemunha deste ato sangrento da história de Chicago, o massacre do dia de São Valentim. Tudo começou 10 anos antes, em janeiro de 1919, quando a América se dividiu em relação ao tema do álcool. Os proibicionistas, era assim que se chamavam a si próprios, estavam determinados a fechar as grandes destilarias e bares que abasteciam a nação. Noite após noite, em centenas de pequenas cidades da América, multidões de abstémicos devotos reuniam-se e ouviam discursos fogosos contra as bebidas alcoólicas. Take a look at your bright-eyed children. You know what the liquor industry wants to do to them? They want to feed them that old rot gut and make your fine, strong, healthy boys into sallow-faced drunkards, ending up in the electric chair. They want your sweet, innocent girls so they can be enticed into honky-tonks by slick-haired vultures who prey on the flower of American womanhood. I say, alcohol must go! O presidente recém-eleito Warren G. Harding foi bastante pressionado para declarar ilegal a venda e consumo de álcool. Quando as mulheres conseguiram o direito de voto para as eleições estatais, usaram este poder para exigir uma votação quanto a uma lei seca. Para espanto de todos, elas conseguiram. No dia 29 de janeiro de 1920, entrou em vigor o 18º, a Lei Seca da Constituição, popularmente conhecido como Decreto Volstead. Os direitos, muitos continuaram a beber. Cervejarias e destilarias, que outrora produziam milhões de litros de bebidas alcoólicas, rapidamente ficaram vazias. A indústria do álcool, que movimentava $1 bilhão, viu-se obrigada a fechar. Apesar da lei seca, o início dos anos 20 foi uma época próspera. O boom após a Primeira Guerra Mundial trouxe riqueza e otimismo, mais do que em qualquer outro lugar. Isto era evidente nas grandes cidades. A era do jazz. Mas o que era o ócio sem beber? Para satisfazer a sede dos americanos por bebidas alcoólicas, surgiu uma nova classe de criminosos.
os contrabandistas de álcool. Quem tivesse coragem e um barco rápido ficava rico da noite para o dia a fazer contrabando de bebidas alcoólicas. Devido à lei seca, os preços do álcool duplicaram, bem como o número de pessoas a consumir. Surgiram mais de 100 mil locais de venda clandestina em toda a América. As cidades tornaram-se locais de desenvolvimento de bebidas, jazz e clubes noturnos. Em 1924, J. Edgar Hoover foi nomeado primeiro diretor do FBI. Hoover considerava a lei seca uma experiência nobre. Ele formou uma força especial de agentes para reforçar a lei seca, que não era nada popular. Esta nova classe que visava reforçar a lei era constituída por agentes do Departamento do Tesouro, mais conhecidos por Homens T. À primeira vista, os agentes do governo pareciam estar a ter êxito em impedir a entrada de bebidas alcoólicas no país. The government's key men, Treasury guards, are learning to be crack shots. A few unpleasant incidents in which Virginia moonshiners proved their skill with firearms compared to government agents have brought about a flurry of pistol practice under the instruction of Coast Guard sharpshooters. Os contrabandistas estavam em segurança em águas internacionais, mas assim que entravam em águas americanas, tornavam-se presas fáceis para a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América. A Guarda Costeira protegeu fortemente as fronteiras americanas, mas havia muitas pessoas dispostas a passá-las. Em breve, contrabandistas de pequenas cidades evoluíram para criminosos homens de negócios modernos e eficientes. Os agentes que visavam reforçar a lei seca e os gangsters travaram batalhas sem fim em todos os 48 estados. Na crista desta nova onda de crime, encontrava-se o gangster mais famoso de Chicago, Alphonse Cicatriz Capone. Al Capone nasceu em 1899 e cresceu num duro bairro italiano em Brooklyn, Nova York. Foi aqui que lhe deram a alcunha de Cicatriz. Ela insultou uma rapariga e o irmão dela cortou-lhe a cara com uma faca. Em 1920, na véspera de fazer 21 anos, Capone chegou a Chicago com $40 no bolso.
Al sempre foi ambicioso e achava que podia enriquecer em Chicago. Capone mudou-se para uma pensão na rua South Prairie, no bairro italiano de Chicago. O seu primeiro emprego foi trabalhar para o Big Jim Colosimo, patrão da maior rede de prostituição de bebidas alcoólicas e de jogo de Chicago. Nos 5 anos seguintes, Al subiu até ao topo, eliminando todos aqueles que se lhe opunham. Em 1926 já era o patrão. Cicatriz Capone era uma celebridade em Chicago. Al governava o seu império de entretenimento que incluía corridas de cavalos, jogo, drogas e hotéis. Mas era um império construído sob sangue e intimidação. Enquanto Al controlava a zona oeste de Chicago, a norte também reinava um homem de muita força, George Maluco Moran. Famoso pelo seu temperamento violento e pelos 2 revólveres pretos que usava sempre à cintura, Maluco ganhou a alcunha porque todos achavam que ele era doido ou maluco. Enquanto o gangue de Al era italiano, o de George era na sua maioria irlandês. O domínio deles espalhou-se de norte para sul, para o rio de Chicago. Era natural que viessem a ocorrer rixas entre Cicatriz Capone e George Maluco, pelo controle territorial da cidade. A rivalidade entre ambos levou a uma série de assassinatos de membros dos gangues italiano e irlandês. Mas a primeira guerra de crimes nacional a ser publicitada tinha apenas começado. Um dos lacaios de Capone pretendia assegurar a posição de Al e desforrar-se de Moran tudo de uma só vez. Seu nome era Vincenzo Ghibaldi, mais conhecido por Jack Metralhadora McGurn. McGurn foi ter com Capone com um plano de homicídio audaz. Mas um assassinato à escala que McGurn tinha em mente requeria um plano cuidadoso. McGurn estudou os passos de Moran e dos seus homens durante semanas. Descobriu que o gangue entregava as bebidas por detrás dos escritórios de uma empresa de entregas. Cuidadosamente apontou as horas de chegada e saída do gangue. Acabou por descobrir que esta garagem
Era o único local onde Moran e os seus homens se reuniam. Com a benção de Al Capone, a metralhadora McGurn decidiu que era o local ideal para uma execução em massa. How you doing? How you doing? How you doing? Hello? Hello, how are you? Black guys. Hello, how are you? How are Para atrair Moran e os seus homens à garagem, McGurn pediu a alguém conhecido que telefonasse a Moran e lhe fizesse uma proposta irrecusável. Um carregamento de whisky num rio do Canadá por apenas $57 cada caixa. Maluco Moran mordeu o whisky. A entrega ficou marcada para as 10h30 de quinta-feira, 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Good. No dia 13 de fevereiro, McGurn reuniu um esquadrão de morte constituído por 4 homens. Eram assassinos profissionais de fora da cidade que não iriam ser reconhecidos por Moran nem pelos seus homens. Gentlemen, we picked the cop car up on North Avenue McGurn tinha arquitetado um plano arrojado. to LaSalle. Os assassinos usariam um carro da polícia roubado, seguiriam uma determinada rota para poderem aproximar-se e afastar-se da cena do crime sem serem notados. And left again onto Lincoln Avenue. Conseguiriam acesso à garagem porque iriam vestidos de polícias de Chicago e fingiriam que era uma rusga de rotina. U-turn straight down. And that, gentlemen, McGurn pensou em is tudo. where the party begins. Yeah. Good. I suggest you familiarize yourselves with the external frontage of the buildings. Building itself. Any questions? And all that remains to be said, gentlemen, is happy hunting and happy Valentine's Day. No dia 14 de fevereiro de 1929, estava um frio invulgar para a época. Os vigias de McGurn estavam em posição e aguardavam a chegada de Moran e do gang. Os homens de Moran começaram a chegar uns minutos antes das 10h30. Com apenas um sinal, o plano de execução de McGurn foi posto em marcha. Os vigias tinham cumprido o seu trabalho. Moran saiu para a reunião. Os assassinos vestidos de polícias dirigiram-se rapidamente para a rua North Clark, no carro da polícia roubado. Na garagem, os homens de Moran esperavam ansiosamente a chegada do whisky canadiano. Porém, Moran chegou uns minutos atrasado. À medida que caminhava para a rua North Clark e se aproximava da garagem, viu um carro da polícia a virar para a rua. Temendo uma rusga, continuou a andar. Os assassinos não reconheceram Maluco Moran, tanto quanto sabiam, ele já estava lá dentro. De Maluco Moran
Os assassinos dispararam mais de 70 balas em menos de 30 segundos. Três homens morreram instantaneamente e um faleceu mais tarde no hospital. Os disparos ouviram-se em todo o bairro, mas quando as pessoas foram ver o que se passava na rua, viram apenas uns polícias a prender 2 peões a fugir de um banho. Não era perfeito. Não deixaram quaisquer indícios. Os assassinos saíram. Seria. Seguiu-se a imprensa. Um repórter que viu o local do crime afirmou: tenho mais cérebros junto aos meus pés do que ao nível da minha cabeça. A nação nunca viu uma chacina como esta. No dia seguinte, o público chocado acordou com as imagens da realidade brutal dos gangues americanos. Apesar de uma investigação profunda, nunca ninguém foi condenado pelo massacre do dia de São Valentim. Al Capone declarou ter passado o dia de São Valentim com a família na sua grande quinta, em Miami Beach. Al e Moran foram levados à justiça, mas ironicamente não devido a contrabando de bebidas alcoólicas ou homicídio. No dia 5 de junho de 1931, Al Capone foi apanhado por fugir ao fisco. Ficou detido em Alcatraz, a prisão mais recente o rei de sífilis. Metralhadora McGurn, o cérebro do massacre, foi morto 15 anos depois dos acontecimentos do dia de São Valentim. Em 1947, Moran foi detido por roubo. Morreu 10 anos depois, na prisão. Mas provaram ao povo americano que não era possível legislar o comportamento moral e social. E após anos de depressão económica, estavam prontos para a mudança. Em 1932, os americanos elegeram um novo presidente, Franklin D. Roosevelt. Um dos primeiros reformadores, Roosevelt viria a redigir a lei falhada das bebidas alcoólicas. 4 anos após o massacre, a lei seca foi revogada. Honorary Governor, Real interesting. it's my privilege to deliver to you, with the compliments of Anheuser-Busch, the first case of Budweiser beer to be delivered in the state of New York. Happy days are here again.